Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bate-Bola Bariri. Não tem esse negócio de eliminação no BBB, não, que foi eliminado um participante, entrou outro. Aqui é BBB porque é na Bariri, na casa do Azulão, na casa do Olaria, falando da Série A2 do Campeonato Carioca, competição mais disputada do futebol mundial. Hoje, dia 13 de junho de 2024, um dia depois do Dia dos Namorados. Está todo mundo levinho, levinho. Vamos falar de futebol? Eu começo dando primeiro boa noite para ele, primeiro destaque. Muito boa noite, bem-vindo ao BBB, André Chagas. Tudo bem? Tá levinho, André? Tudo bem, André? Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos. Levinho, muito bem, obrigado. Aproveitei bem o dia de ontem. Hoje voltamos ao trabalho. Prazer enorme estar aqui. Inclusive, dar as boas-vindas ao nosso amigo Gabriel Andreso, que está aqui. Sempre um prazer, né? Primeira vez que eu estou dividindo uma bancada, ainda que virtual, com ele. Acompanho já o trabalho dele há algum tempo, admiro muito. Desde a época lá do Fute Rio, para você ver que eu não estou mentindo. Tu é o cara. Gosto muito do seu trabalho, Gabriel. Enfim, vamos aqui destacar... primeiramente a questão do Olaria, né? O Olaria finalmente conseguiu essa primeira vitória importantíssima que pode significar, o Thiago e amigos, o renascimento da equipe da Rua Bariri, que conseguindo uma vitória na sequência, na próxima rodada, pode se aproximar aí já do G4. Não é ainda já é tiro curto, mas a gente já pode sonhar com dias melhores para a equipe do Olaria. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, André Chagas. Namorou. Ô André, você pagou aquele jantar de qualidade? Gastou um dinheiro, André? De frente pro Pão de Açúcar, para você ter uma ideia. Aí sim, André, aí feliz. Tá certo, André. Ó, vou dar o primeiro boa noite pro cara que é patente alta. O cara que o André falou que é fã há muito tempo. Eu também sou fã desse cara há muito tempo, desde o Fute Rio também. Cara que já foi da Manchete, cara que já foi da Roquete Pinto, cara que já foi da Transamérica. Hoje tá na Tupi, tá na Seleção Brasileira do Rádio. O meu camarada que já foi narrador da Copa Dente de Leite também, entre outras histórias. Seja bem-vindo ao BBB, ao nosso Bate-Bola Bariri, Gabriel Andreso, tapete vermelho pra você. É uma honra ter você entre nós, Andreso. Prazer é meu, Thiago. Abraço a você, ao André, a todo mundo ligado aqui no nosso BBB, o nosso Bate-Bola Bariri. Prazer estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira pra gente falar a nossa Copa do Mundo de 12 times, né? Que é a Série A2 do Carioca, a nossa segundona. Sempre um prazer aqui. Enfim, vamos bater um papo legal aí nesse tempinho que nós temos. E, mais uma vez, agradeço pelo carinho teu, do André, de acompanhar aí também o meu trabalho há tanto tempo. São 13 anos de profissão, narrando, 15 no todo dentro do jornalismo e dando uma ênfase especial a essa competição. Hoje estou aqui na Tupi, a gente vai aos pouquinhos também, claro, diante da demanda, né? Que é uma rádio muito grande, é uma rádio muito popular e nem sempre a gente consegue falar de tudo, mas sempre que possível dando esse espaço também. E podendo estar aqui com vocês também é uma alegria muito grande. Sempre um prazer e recebam todos o meu abraço muito carinhoso. Muito legal, Andreso. Ontem, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Você comemorou essa data em alto nível, Andreso? Tem que ser, né? A gente tem que comparecer, até porque 12 de junho é uma vez só por ano, então a gente tem que chegar junto sempre. E é sempre uma data muito especial, muito importante. E já que a gente vai falar de paixão, de amor, é o nosso amor pelo futebol hoje, que nesse dia 13 de junho, o dia depois, que é dia de Santo Antônio, vocês estão vendo que eu já estou devidamente trajado, já pronto para a festa junina. Afinal de contas, é o santo casamenteiro e é a primeira das 3 grandes festas. Dia 24 tem São João e dia 29 tem São Pedro. Mas hoje tem Santo Antônio, feriado em muitas cidades aqui do Rio, Santo Antônio de Pádua, Nova Iguaçu. E, enfim, é isso. E a gente vai falar muito de futebol aqui dentro do nosso BBB hoje. É sempre um prazer poder estar dividindo essa bancada com vocês também. Tá certo, Andreso. Seja bem-vindo. Olha, eu quero agradecer a toda a diretoria da Rádio Tupi por ter liberado, ter emprestado o Gabriel Andreso um pouquinho para estar aqui com a gente, abrilhantando e fazendo com que o nosso programa cresça cada vez mais. Agradeça ao pessoal da Super Rádio Tupi por aí, hein, Andreso? Com certeza, com certeza. Estamos aqui na correria, porque daqui a pouco tem Vasco e Palmeiras, a gente está na transmissão, mas
com certeza estaremos aqui de olho, como dizia o nosso saudoso Apolinho, é um pé lá e outro cá. Vamos levando. Tá certo. Olha, o Juan Santos, ele não foi eliminado do BBB, não. O Juan Santos hoje não está participando do nosso bate-bola Bariri, porque nesse momento ele está no Maracanã para a partida entre Flamengo e quem? Flamengo e Grêmio? É isso? Flamengo e Grêmio. Isso aí. Flamengo e Grêmio, a estreia do Rodrigo Caio com a camisa do Grêmio, e o Juan Santos está no Maracanã para cobrir esse jogo pela Roquete Pinto, por isso o Juan Santos não está com a gente aqui, e o Jorge Machado está de férias, né? Tá de férias em Maldivas, o nosso Jorge Machado não está com a gente hoje aqui. Mas, André, vamos falar de coisa boa, cara. Andrés, muito bom estar com vocês hoje aqui. Eu não tenho dúvida que o programa vai ser recheado de fortes emoções. E a gente já começa falando, hein? Até que enfim uma notícia boa no Azulão da Bariri, André Chagas. Pois é, Thiago. Realmente uma boa notícia, né? Numa rodada que foi recheada de empates, foi a rodada ideal pro Olaria conseguir uma boa vitória. Conseguiu essa vitória diante do Americano, fora de casa, somando aí seus primeiros 3 pontos na competição, né, em 4 jogos, mas por conta desse benefício aí, dessa gama de grandes empates aí que ocorreu, acabou se aproximando, né, ainda está um pouco longe, mas como foi que eu falei no destaque inicial, né, fica aí a uma vitória de ficar pelo menos a 1 ponto do G4, considerando ainda que algumas equipes vão perder pontos, né. Realmente o Olaria se apresentou muito melhor, teve algumas mudanças, né, o técnico Edson promoveu algumas mudanças na equipe, e o Olaria acabou saindo vitorioso, fez uma boa partida diante da equipe do Americano, lá em Cardoso Moreira. Então é bom a gente considerar também essa questão que foi uma viagem longa, né, uma situação bastante complicada, mas o Olaria, apesar de ter estreado mal, né, começado mal na competição, consegue aí uma boa vitória, né, foi inclusive um jogo marcado aí pela estreia do Thales, né, o volante do Olaria de 25 anos, ele que já fazia parte do Olaria na temporada anterior, estava no São Raimundo e agora de volta, deu aquela sustentabilidade boa no meio de campo. A equipe do Olaria teve algumas alterações, né? O Marcelinho também no lugar do Bilhel, né? Na lateral esquerda ali. E o Guilherme, goleiro, que entrou também no lugar do Vitor Hugo, né? Que tinha cometido aquela falha na partida de Caxias. Parece que as coisas estão melhorando lá no Azulão, né? Graças a Deus também clima bom, a torcida já fazendo a sua parte, já prometendo, inclusive, comparecer na Bariri no próximo final de semana, Thiago. A expectativa é a melhor possível a partir de agora, né? Tá certo, André Chagas falando aí da vitória do Olaria. O Olaria venceu a quarta rodada do Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão, como disse o Gabriel Andreso. É a nossa Copa do Mundo de 12 equipes. Andreso, você que conhece muito bem o Campeonato Carioca da Série A2, né? Esses times de menor investimento, Americano jogando em Cardoso Moreira com o técnico Palinha, sem vencer, sem marcar gols, contra o Olaria, ex-time do Palinha. Foi um jogo daqueles, foi uma final de Copa do Mundo, parecido com França e Argentina. Andreso, o Americano saiu na frente, mas levou a virada do Azulão da Bariri. O que você tem para destacar para a gente dessa partida especial, Americano e Olaria, que são equipes tradicionais de futebol do Rio, Andreso? Pois é, Thiago, a segundona a gente sabe que é uma batalha dos aflitos por rodada, né? Talvez até sejam 6, né? Porque é sempre um jogo muito emocionante e cercado de muita coisa, né? Que está envolvida. De fato, era um jogo importante, era um jogo de 2 equipes que ainda não tinham vencido. Olaria que não sabia o que era ganhar desde o ano passado, eram 7 jogos, se não me engano, sem vencer, né? Contando com o Copa Rio e tudo mais, né? Então, foi um começo de temporada muito ruim, mas o Olaria conseguiu se reabilitar. Apesar do que o jogo não foi fácil, né? O Olaria chegou a sair na frente com um gol contra, foram até 2 gols contra, né? Um gol do Juan Lopes, do Americano, que acabou favorecendo o Olaria, depois o Americano empatou com um gol contra bem no jogo, né? Mas eu acho que a entrada do Kevin acabou sendo um fiel da balança e o Olaria no fim conseguiu a vitória. Um bom resultado, não dá para dizer que é espetacular, porque o saldo negativo das 3 primeiras rodadas precisa de agora em diante se recuperar na tabela para conseguir sair da situação que está indo ao nono lugar, mas é claro que conseguindo nas próximas rodadas resultados melhores, vai jogar em casa agora contra o Petrópolis, tem a chance de se reabilitar e encostar lá no G4, que é o que toda a torcida olariense espera. Verdade, a torcida olariense cobra muito. Vocês sabem que a torcida do Olaria cobra demais. O Americano não vive bem na tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. Mas o Olaria também não. O Andreso destacou bem, né? É um início de ano muito ruim para o Azulão da Bariri.
O Azulão precisava dessa vitória fora de casa e conseguiu. 2-1, não fez uma partida maravilhosa, mas os 3 pontos nesse momento foi essencial para a equipe do Olaria, o Azulão da Bariri. O Ebert, camisa 10, estreou no time titular da equipe do Olaria, num momento muito difícil, jogou só a primeira etapa. É um menino muito franzino ainda, um menino que vai encorpar, é um menino que tem um talento, já jogou no Botafogo, nas categorias de base do Botafogo, esse Ebert. É um meio-campista que tem uma visão além do alcance. Então a diretoria de futebol, o departamento de futebol do Olaria, vai dar espaço para esse moleque, porque ele é bom de bola. E a chegada do volante, né? Repatriou o Thales, que chegou bem, tomou conta do meio-campo, foi um dos grandes destaques, além também do Guilherme, que voltou ao gol titular da equipe do Olaria. Mas antes da gente falar de alguns desses caras, que o Andreso e que também o André destacou aqui, a gente quer falar, André, vai um cafezinho aí, vamos falar do gol do Rafael Café. Ele já tinha feito uma boa partida jogando na Bariri, e o Olaria perdeu aquela partida por 1-0. O André até vai lembrar desse jogo que a gente estava presente. E também, agora ele fez gol e foi destaque do Olaria nessa vitória diante do Americano, André. Exatamente, Thiago. Foi contra o Audax, né? A gente estava lá na Bahia no dia, né? O jogo que estava fechado aí para o público geral, né? Por conta da punição que o Olaria tinha sofrido. E o Café foi bem na partida. O Café vinha bem, inclusive, desde a estreia, né? Fazendo bons jogos. Embora a equipe olariense estivesse tendo aquela dificuldade ali na sua linha de frente para conseguir transpor as defesas adversárias, mas o Café, propriamente, individualmente, estava rendendo muito bem, né? E como o Gabriel falou, a entrada do Kevin acabou melhorando no segundo tempo, né? O Kevin sobrou, né, para a entrada do Thales, o Ebert foi deslocado um pouco mais, jogando mais adiantado, e o Kevin acabou entrando e melhorando ainda mais a equipe do Olaria, juntamente com o próprio Café, que para mim foi um dos destaques, talvez venha sendo a principal arma ofensiva da equipe olariense, apesar do Olaria estar com essa dificuldade, né? Foi a primeira partida que o Olaria fez gols, né, em profusão, né? Foi no placar de 2-1. Mas o Café, propriamente, como eu falei, individualmente vinha muito bem, já vinha sendo um dos principais jogadores desde a estreia. É um jogador de muito boa movimentação, ele é rápido, é insinuante, né, bem técnico e, enfim, ele apesar de novo, né, já é um velho conhecido, inclusive do torcedor do Azulão, né? Jogou no próprio Olaria lá na temporada de 2021, estava no futebol paulista no ano passado, mas foi bom, inclusive, para a carreira dele, né? A gente sabe que o futebol paulista é um centro muito importante para a formação dos atletas, né? E, enfim, já jogou também no Belfort Roxo, Bacabal, Queimados. Apesar da pouca idade, ele tem uma cancha legal, né? E vem demonstrando isso com as partidas que vem fazendo, né? Um jogador muito bom, né? Revelado aí pelo Boa Vista, ambidestro. É um jogador completo, né? Que com uma equipe bem mais encaixada, Thiago, na minha visão, tem tudo para conseguir fazer um papel importante e contribuir ainda mais para uma melhoria do Olaria nos jogos que tem na sequência. Vitória do Azulão da Bariri, vitória do nosso Olaria Atlético Clube para tirar um peso, né? Muita gente estava achando que o Olaria iria brigar para não cair. Depois dessa vitória, o pessoal já está com medo do Olaria chegar lá em cima na tabela de classificação. Foi uma boa vitória. A gente tem imagens, a gente está vendo aqui imagens do jogo. Não tivemos transmissões, em nenhum veículo ninguém transmitiu essa partida. Uma pena, um jogo desse tamanho entre Americano e Olaria, sem transmissão, principalmente sem transmissão da nossa Olaria TV. Uma pena não ter transmissão, mas eu já trago uma notícia boa para vocês. Na próxima partida do Olaria, estaremos presentes para contar essa história. Olaria e Petrópolis, nosso agradecimento ao Kaká da Cítera Material Esportivo do Olaria e também do Petrópolis, marcando presença também. Um abraço, está acompanhando aqui o nosso BBB. Uma pena não ter transmissão num jogo desse tamanho, Americano e Olaria, lá em Cardoso Moreira, logo ali, né, Andreso? Você já fez jogo por lá, Andreso? Em Cardoso Moreira já fiz jogo sim, viu, Thiago? Já fiz algumas vezes partidas lá. Não é uma viagem curta não, viu? Se tudo der certo, são 4 horas e 45 minutos de trânsito, né? Você perde um dia praticamente inteiro, tem que acordar muito cedo e volta muito tarde para casa. Mas é uma cidade muito tranquila, assim, para você ficar sossegado, se isolar, assim, desligar do mundo. É um lugar muito legal de você ficar, Cardoso Moreira. É uma cidade pequenininha. Tem até uma história engraçada. Uma vez eu fui fazer uma final de turno lá, Americano e Campos. A gente chegou lá numa quarta-feira de tarde, né? Chegamos lá, devia ser meio-dia, o jogo era 3 horas. Chegamos ali, a gente não sabia bem onde é que era o campo, né? Porque tem a entrada da cidade, a entrada ali da BR-356, você vira à direita e entra. Tem
pórtico assim, não é nem um pórtico, né? Só um portalzinho assim. Bem-vindo a Cardoso Moreira e você entra. Só que na época não tinha direito de localização de estádio e tal. Tinha um cara sentado num ponto de ônibus e perguntou. Aí a gente perguntou, onde é que é o estádio? O estádio você atravessa a ponte ali, tem o rio, atravessa a ponte, vira a primeira à esquerda, a segunda à direita. Mas vai ter jogo ali? Isso que faltavam 3 horas pro jogo e o cara morava na cidade e não sabia que ia ter jogo. Quer dizer, é um lugar muito pacato realmente. Verdade, muito pacato mesmo, né? Verdade. Cardoso Moreira e suas particularidades. Mas, Andreso, eu quero que você fale, você que conhece muito bem o Campeonato Carioca, dessas divisões de acesso, até porque você é o cara do acesso carioca, Andreso. Cara, como você vê a projeção do Olaria Atlético Clube, que chegou nas 2 decisões do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, e agora, depois dessa vitória, como que você vê o Olaria na tabela de classificação do Campeonato Carioca Taça Santos Dumont? Bom, o Olaria ele foi muito prejudicado por esse começo ruim de campeonato, né? Com 3 derrotas nos 6 primeiros jogos, é o pior começo numa segundona em muito tempo, né? Um dos piores, com certeza, que o clube já teve. Mas conseguiu pelo menos essa vitória fora de casa, que também é importante, diminui um pouco esse saldo negativo. Agora vai ter jogos competitivos. Acho que dá pra gente destacar, como disse o André Tales, que fez a estreia dele, saiu no segundo tempo. Acho que o Macário também se movimentou bem, tentou, né? Buscou ali as alternativas, mas eu percebi um time melhor, sobretudo após a entrada do Kevin. Acho que o Kevin foi um jogador que nesse meio campo ele conseguiu render na função de armador melhor do que vinha fazendo o Herbert no primeiro tempo. Tanto é que o Herbert acabou saindo no intervalo. Menino, Andreso. Menino demais. 9, jogador que tem potencial, né? O Gutenberg também entrou bem no jogo, né? Mas eu acho que a entrada do Kevin acabou sendo um fiel da balança e o Olaria, no fim, conseguiu a vitória. Um bom resultado, não dá para dizer que é espetacular, porque já tem um saldo negativo das 3 primeiras rodadas, precisa de agora em diante se recuperar na tabela para conseguir sair da situação que está indo ao 9º lugar, mas é claro que conseguindo nas próximas rodadas resultados melhores, vai jogar em casa agora contra o Petrópolis, tem a chance de se reabilitar e encostar lá no G4, que é o que toda a torcida olariense espera. Verdade, a torcida olariense cobra muito. Vocês sabem que a torcida do Olaria cobra demais. O americano não vive bem na tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. Mas o Olaria também não. O Andreso destacou bem, né? É um início de ano muito ruim para o Azulão da Bariri. O Azulão precisava dessa vitória fora de casa e conseguiu. 2-1, não fez uma partida maravilhosa, mas os 3 pontos nesse momento foi essencial para a equipe do Olaria, o Azulão da Bariri. O Herbert, camisa 10, estreou no time titular da equipe do Olaria, num momento muito difícil, jogou só a primeira etapa. É um menino muito franzino ainda, um menino que vai encorpar, é um menino que tem um talento, já jogou no Botafogo, nas categorias de base do Botafogo, esse Herbert. É um meio-campista que tem uma visão além do alcance. Então a diretoria de futebol, o departamento de futebol do Olaria, vai dar espaço para esse moleque, porque ele é bom de bola. E a chegada do volante, né? Repatriou o Tales, que chegou bem, tomou conta do meio-campo, foi um dos grandes destaques, além também do Guilherme, que voltou ao gol titular da equipe do Olaria. Mas antes da gente falar de alguns desses caras, que o Andreso e que também o André destacou aqui, a gente quer falar, André, vai um cafezinho aí, vamos falar do gol do Rafael Café. Ele já tinha feito uma boa partida jogando na Bariri, e o Olaria perdeu aquela partida por 1-0. O André até vai lembrar desse jogo que a gente estava presente. E também, agora ele fez gol e foi destaque do Olaria nessa vitória diante do americano, André. Exatamente, Thiago. Foi contra o Audax, né? A gente estava lá na Bahia no dia, né? O jogo que estava fechado aí para o público geral, né? Por conta da punição que o Olaria tinha sofrido. E o Café foi bem na partida. O Café vinha bem, inclusive, desde a estreia, né? Fazendo bons jogos. Embora a equipe olariense estivesse tendo aquela dificuldade ali na sua linha de frente para conseguir transpor as defesas adversárias, mas o Café propriamente, individualmente, estava rendendo muito bem, né? E como o Gabriel falou, a entrada do Kevin acabou melhorando no segundo tempo, né? O Kevin sobrou, né, para a entrada do Tales, e o Herbert foi deslocado um pouco mais, jogando mais adiantado, e o Kevin acabou entrando e melhorando ainda mais a equipe do Olaria, juntamente com o próprio Café, que para mim foi um dos destaques, talvez venha sendo
a principal arma ofensiva da equipe olariense, apesar do Olaria estar com essa dificuldade, né? Foi a primeira partida que o Olaria fez gols, né, em profusão, né? Foi no placar de 2-1. Mas o Café, propriamente, como eu falei, individualmente vinha muito bem, já vinha sendo um dos principais jogadores desde a estreia. É um jogador de muito boa movimentação, ele é rápido, é insinuante, né? Bem técnico e, enfim, ele apesar de novo, né, já é um velho conhecido, inclusive do torcedor do Azulão, né? Jogou no próprio Olaria lá na temporada de 2021, estava no futebol paulista no ano passado, mas foi bom, inclusive, para a carreira dele, né? A gente sabe que o futebol paulista é um centro muito importante para a formação dos atletas, né? E, enfim, já jogou também no Belfort Roxo, Bacabal, Queimados. Apesar da pouca idade, ele tem uma cancha legal, né? E vem demonstrando isso com as partidas que vem fazendo, né? Um jogador muito bom, né? Revelado aí pelo Boa Vista, ambidestro. É um jogador completo, né? Que com a equipe bem mais encaixada, Thiago, na minha visão, tem tudo para conseguir fazer um papel importante e contribuir ainda mais para uma melhoria do Olaria nos jogos que tem na sequência. Vitória do Azulão da Bariri, vitória do nosso Olaria Atlético Clube para tirar um peso, né? Muita gente estava achando que o Olaria iria brigar para não cair. Depois dessa vitória, o pessoal já está com medo do Olaria chegar lá em cima na tabela de classificação. Foi uma boa vitória. A gente tem imagens, a gente está vendo aqui imagens do jogo. Não tivemos transmissões em nenhum veículo, ninguém transmitiu essa partida. Uma pena, um jogo desse tamanho entre Americano e Olaria sem transmissão, principalmente sem transmissão da nossa Olaria TV. Uma pena não ter transmissão, mas eu já trago uma notícia boa para vocês. Na próxima partida do Olaria, estaremos presentes para contar essa história. Olaria e Petrópolis, nosso agradecimento ao Kaká da Cítera Material Esportivo do Olaria e também do Petrópolis, marcando presença também. Um abraço, está acompanhando aqui o nosso BBB. Uma pena não ter transmissão num jogo desse tamanho, Americano e Olaria, lá em Cardoso Moreira, logo ali, né, Andreso? Você já fez jogo por lá, Andreso? Em Cardoso Moreira? Em Cardoso Moreira já fiz jogo sim, viu, Thiago? Já fiz algumas vezes partidas lá. Não é uma viagem curta não, viu? Se tudo der certo, são 4 horas e 45 minutos de trânsito, né? Você perde um dia praticamente inteiro, tem que acordar muito cedo e volta muito tarde para casa. Mas é uma cidade muito tranquila, assim, para você ficar sossegado, passar, quiser se isolar, assim, desligar do mundo, é um lugar muito legal de você ficar, Cardoso Moreira. Cidade pequenininha. Tem até uma história engraçada. Uma vez eu fui fazer uma final de turno lá, Americano e Campos. A gente chegou lá numa quarta-feira de tarde, né? Chegamos lá, devia ser meio-dia, o jogo era 3 horas. Chegamos ali, a gente não sabia bem onde é que era o campo, né? Porque tem a entrada da cidade, a entrada ali da BR-356, você vira à direita e entra. Tem um pórtico assim, não é nem um pórtico, né? Só um portalzinho assim. Bem-vindo a Cardoso Moreira e você entra. Só que na época não tinha direito de localização de estádio e tal. Tinha um cara sentado num ponto de ônibus e perguntou. Aí a gente perguntou, onde é que é o estádio? O estádio você atravessa a ponte ali, tem um rio, atravessa a ponte, vira a primeira à esquerda, a segunda à direita. Mas vai ter jogo ali. Isso que faltavam 3 horas pro jogo e o cara morava na cidade e não sabia que ia ter jogo. Quer dizer, é um lugar muito pacato realmente. Verdade, muito pacato mesmo, né? Verdade. Cardoso Moreira e suas particularidades. Mas, Andreso, eu quero que você fale, você que conhece muito bem o Campeonato Carioca, dessas divisões de acesso, até porque você é o cara do acesso carioca, Andreso. Cara, como você vê a projeção do Olaria Atlético Clube, que chegou nas 2 decisões do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, e agora depois dessa vitória, como que você vê o Olaria na tabela de classificação do Campeonato Carioca Taça Santos Dumont? Bom, o Olaria ele foi muito prejudicado por esse começo ruim de campeonato, né? Com 3 derrotas nos 6 primeiros jogos, é o pior começo numa segundona em muito tempo, né? Um dos piores, com certeza, que o clube já teve. Mas conseguiu pelo menos essa vitória fora de casa, que também é importante, diminui um pouco esse saldo negativo. Agora vai ter jogos com o Petrópolis em casa sábado, depois visita a Cabo Friense e depois volta a jogar em casa contra o Arte Sul. São jogos-chave, né? O Petrópolis que não faz um bom campeonato, apesar de ter uma boa equipe, agora está com França à sua frente no comando técnico após a saída do Luciano Quadros. O time não encaixou, mas pode ser a oportunidade agora, então o Olaria vai ter um grande duelo, né? Olaria e Petrópolis, que é um jogo de times que inclusive estiveram na semifinal ano passado, e o Olaria eliminou o Petrópolis. Esse jogo da Cabo Friense fora também é importante, porque a Cabo Friense é um time que já tá brigando em cima, o 4º colocado,
e para mim é um dos postulantes à classificação para a semifinal. Então vai ser fundamental pontuar nesse jogo fora e vencer os duelos em casa contra o Petrópolis e contra o Arte Sul. O Arte Sul também não me impressionou até o momento, né? Vem de um empate aí com o Resende no último final de semana. Não jogou mal, mas deixou escapar realmente um bom resultado. Então acredito que para o Olaria essa sequência de 3 jogos vai ser fundamental. É claro que a sequência o campeonato ainda é longo, né? Longo é modo de falar, né? Um tiro curto, mas ainda vão faltar 5 rodadas. A gente está falando só de metade praticamente da competição. Mas esses duelos contra Petrópolis, Cabo Friense e Arte Sul, para mim, vão definir pelo que o Olaria briga esse ano. Se para semifinal, mais uma vez, como foi nos últimos 2 anos, ou se para não cair. No momento, e eu quero deixar bem claro que no momento, a briga do Olaria é para não cair. Até pela 9ª posição, pela proximidade do Petrópolis, do Serrano e do Americano da zona de rebaixamento. Mas, para que essa chave vire, é fundamental fazer nesses 3 jogos, eu projeto aqui, já que é para projetar, eu projeto que fazendo 7 pontos aqui, que não é coisa fácil, mas 7 de 9 desses em disputa, o Olaria volta para a briga, ou entra na briga lá em cima. E aí, se conseguir manter uma campanha regular, pode pegar uma semifinal sim, Thiago. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, o campeonato vai embolar. E eu não tenho dúvida que esse duelo Cítera, duelo do próximo sábado, Olaria e Petrópolis, vai botar fogo no campeonato. Vai sim, vai botar fogo na competição. E quem botou fogo foi o Olaria nessa partida contra o Americano, porque caiu um monte de gente por lá. O técnico Palinha foi demitido e mais uma galera foi mandada embora da equipe do Americano, hein, André? Pois é, Thiago, realmente essa vitória do Olaria diante do Americano provocou lá um rebuliço no departamento de futebol da equipe de Campos, né? O Palinha, ex-técnico do Olaria, inclusive, que a gente sempre menciona aqui, né? Fez um belo trabalho no Olaria na última temporada, acabou sendo demitido da equipe do Americano e junto com ele também o Francis Leonardo, que é o diretor de futebol, e o Marcelo Mariano, gerente de futebol da equipe do Americano de Campos. No momento ainda não houve a reposição para esses cargos, mas na questão do técnico propriamente, né, no cargo de técnico da equipe do Americano, foi contratado o Flávio Tinoco. O Flávio Tinoco, que é um velho conhecido lá do pessoal do Americano, né, da equipe de Campos. Ele esteve, inclusive, em outras ocasiões lá na temporada de 2021 e 2022. Né, ele chegou na segunda-feira, foi apresentado, já deu treino nesse mesmo dia, na última segunda, dia 10/6. E ele tem até um currículo legal pela equipe do Americano. Foi 3º colocado na Copa Rio em 2021. Copa Rio que envolve todas as equipes do cenário do futebol carioca, né? Salvo as 4 consideradas grandes, né? Com maior investimento. Então foi um resultado bastante interessante e ficou em 2º lugar na Taça Corcovado em 2022, né? As 2 situações pelo próprio Americano, né? E além disso, o Flávio Tinoco, que tem um currículo interessante, né? 42 anos, é um técnico jovem. Ele tem passagem pelo Sampaio Correia, pelo Duque de Caxias e também pela equipe do Tupi que você gosta bastante, né, Thiago? Lá de Minas Gerais, né? Então, é uma troca interessante, mas, assim, na minha visão, faltou aquela paciência que é normal, né, no futebol brasileiro, né, com o técnico Palinha. Mas o Flávio Tinoco, sem dúvida alguma, é um bom nome, né, para conduzir o Americano na competição. Verdade, é um nome que já conhece a casa. E o Americano está precisando disso, está precisando de gente que conheça a casa para arrumar a casa. Palinha não conseguiu ir bem nesse time do Americano nesse início de temporada, até porque o campeonato é muito difícil. O Campeonato Carioca da Série A2 é o campeonato mais difícil do planeta. Gabriel Andrés, você conhece competição mais difícil do que a Segundona do Rio? Olha, guardadas as devidas proporções, é difícil encontrar mesmo, viu? Porque se o pessoal fala que o Campeonato Brasileiro é o mais complicado do mundo, é o mais difícil, mais imprevisível, o que é verdade em termos de campeonatos nacionais, a Segundona muda de um ano para o outro. Quer dizer, você vê aqui a Cabo Friense, que ano passado não disse a que veio, disse, mas disse muito tarde, né? Porque estava brigando para não cair, encaixou uma sequência boa, ficou um pouco remediada, agora está brigando em cima. Maricá, que foi uma decepção também, água de salsicha no passado. Esse ano está bem melhor. O América, que em nenhum momento de 2023 esteve brigando pela classificação de fato, esse ano é o time a ser batido, né? E por outro lado, o Petrópolis, que era um bicho-papão ano passado, esse ano está quase
na zona de rebaixamento, Americano que ficou por um gol para se classificar para a semifinal e está na lanterna. Então tudo muda de um ano para o outro. E é uma competição muito equilibrada e isso tem se notabilizado de fato na Série A2 do Carioca, na nossa segundona, como realmente um equilíbrio e uma imprevisibilidade. Todo ano o pessoal fala, olha, essa vai ser a segundona mais equilibrada de todos os tempos. Eu não concordo muito, mas ao mesmo tempo um pouco também, porque todo ano você tem um equilíbrio, né? Então é difícil você ter algum time que desgarre e o próprio formato do campeonato não permite isso, porque só sobe um e você tem 11 rodadas. Se você tiver um time que está muito bem nessas 11 rodadas, vamos lá que ele termine com 30 pontos. Não há garantia nenhuma que ele vai subir. A decisão só vai vir no final do último jogo. Então vai ficar tudo para o último dia. Então é um campeonato que, por natureza, o equilíbrio faz parte da natureza da segundona aqui do Rio, sem dúvida. E que campeonato difícil, hein? Difícil demais. O funil apertadinho. Apenas uma equipe sobe para a elite do futebol carioca, a que merecer. Ou que às vezes merece, mas o futebol é cruel. Futebol é cruel. Só uma vaga para a elite do futebol carioca. E quem vai subir nessa temporada de 2024? Eu sei. Eu espero que seja o Azulão da Bariri, mas não tenho certeza. Tem muita água para passar por debaixo da ponte mesmo. Tem muito campeonato para acontecer. O América do Marrento Romário é o time a ser batido, como disse bem o Gabriel Andreso, mas o Romário tem um estádio com seu nome também, ali em Duque de Caxias, pertinho do CT do Fluminense. Não teve marra no Marrentão dessa vez não, 0-0 por lá, ô André. É isso, Thiago. Foi um jogo bastante truncado, né? Um jogo com poucas possibilidades de lado a lado. Lá no Marrentão, né? Estádio Romário de Souza Faria, como você bem falou, né? Como eu falei, né? Um jogo que não teve grandes emoções, né? Mais uma vez, o Duque de Caxias funcionou bastante bem na parte defensiva. É a melhor defesa do campeonato, salvo engano, aí junto com a equipe do Maricá, né? Ou uma das melhores defesas. Eu acho que o Maricá sofreu um gol. O Duque de Caxias eu acho que não sofreu nenhum gol. Eu vou até dar uma verificada aqui na tabela, porque a informação que eu tenho é essa. Deixa eu verificar aqui, é isso aí, ó. Duque de Caxias, gols sofridos. É apenas um, tal como então a equipe do Maricá. É uma boa defesa, mais uma vez então ficou no 0-0, né? Além disso também teve um Araruama que mostrou competitividade, mais do que se imaginava, inclusive no início da competição, né? Mas o Duque de Caxias, com esse empate em 0-0, mais um empate em 0-0, vitórias magras, 2 vitórias aí por 1-0, consegue chegar a 8 pontos, está em terceiro lugar e está invicto na competição, né? Enquanto o Araruama está em sexto lugar, só tem uma derrota na competição, né? Mas não vem com uma campanha tão boa, tão sólida quanto da equipe do Duque de Caxias, mas vem fazendo até mais do que se imaginava, né? E os dois treinadores, né, deram entrevista após a partida e houve uma reclamação acerca da questão do gramado, né? O Alexandre Gomes, que é o técnico do Duque de Caxias, ele até considerou que o jogo foi equilibrado, mas achou que faltou um pouco de sorte para a equipe do Duque de Caxias. Na visão dele, a vitória em casa seria algo mais justo, mas ele exaltou esses bons resultados aí, né? Como eu falei, né? Que vai trazendo essa invencibilidade para a equipe do Duque de Caxias. Porém, o técnico da equipe do Araruama, né, o Antônio Carlos Roy, esse sim reclamou um pouco mais do gramado, né? Relatou que o gramado atrapalhou bastante a questão do jogo, o que tornou essa partida ainda mais parelha, no sentido de ser um jogo mais físico, mais truncado, mais amarrado, né? Foi um jogo muito brigado, realmente, mas exaltou também, gostou muito do rendimento do Araruama no primeiro tempo. O que a gente pode dizer é que foi um jogo bastante disputado, bastante equilibrado, como tem sido característico no Campeonato Carioca da Série A2, mas que realmente deixou a desejar na parte técnica, de certo modo, mas principalmente, né, até por conta dessa questão técnica, no quesito gols, né? Ficou faltando aí uma inspiração maior das duas equipes nessa parte ofensiva, Thiago. Nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Carioca da Série A2, o América foi o time fora da curva. Já nessa 4ª rodada, não teve nada de América absoluto, não. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente ainda está falando de Duque de Caxias e Araruama, equipes que você conhece muito bem, Gabriel Andreso, que você já viu de perto jogar. Inclusive, o Duque de Caxias já fez parte da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro num passado recente. Você ali pela Fute Rio cobriu o Araruama, que está em ascensão ainda
no futebol do Rio. Como é que você vê o Duque de Caxias atualmente, você já viu lá em cima, André, e o Araruama? Foi 0-0, mas como é que você vê essas duas equipes no futebol do Rio, Andreso? O Thiago e André, o Duque de Caxias e o Araruama são equipes que nesse ano estão fazendo campanhas, não vou dizer semelhantes, mas estão vivendo uma situação tanto quanto de positiva, de regular para boa no campeonato. O Duque está aí no G4, o Araruama faz uma campanha regular, né? O Araruama ainda não teve resultados muito negativos. O Duque é um clube que, sem dúvida alguma, ele tem uma tradição. Deixa eu só me movimentar aqui, porque os nossos amigos aqui estão participando também da nossa... Aqui é um entra e sai danado. Aqui a gente está trabalhando pra caramba. Estou falando para vocês que aqui o bicho pega, mas não tem problema não. Mas, enfim, falando sobre o Duque, é um clube que ele já viveu realmente uma fase muito boa, viveu um grande momento, né? Já chegou à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Esteve também na Série C, evidentemente, enfim, disputando competições nacionais. Mas acabou caindo muito de produção, né? No meio da década passada, depois que deixou de jogar o Campeonato Brasileiro, não voltou mais e vem ali se equilibrando na nossa segundona aqui do Rio. É um clube que, obviamente, vai se mantendo. Muita gente falava que era um clube com prazo de validade, mas a verdade é que não foi isso. Vai conseguindo se manter e agora tem uma chance de voltar à primeira divisão. Esteve na terceira, foi bem ano passado. Conseguiu o título e agora volta a um lugar que é mais condizente com a tradição que foi construída ao longo dos últimos 15 anos, vamos dizer. E o Araruama é um clube que ele é emergente, né? Ele é o antigo Arraial do Cabo, começou lá de baixo, veio da terceira divisão, foi galgando os passos, foi subindo, enfim, conseguiu realmente chegar a postos mais altos e vai se mantendo na segundona. Ano passado todo mundo falava, e nós também, que o Araruama talvez fosse o grande azarão, o grande candidato ao rebaixamento. Mas a verdade é que se manteve, se segurou. E esse ano isso se repete. Mais uma vez o Araruama vai fazendo uma campanha regular e vai ficando ali na posição de meio de tabela. Evidentemente que não dá para cravar que vai ser um classificado para a semifinal, mas ainda é um clube que vai superando as suas expectativas. E se mantiver a campanha que está fazendo, pode se segurar mais uma vez na segundona, o que para o Araruama, para o único clube da sua cidade atualmente, depois do afastamento do Rubro, né, que foi o clube tradicional, que jogou a segundona há muitos anos, é importante realmente para a região dos Lagos ter um clube na segundona. Araruama, que a gente lembra, ano retrasado foi campeão da terceira divisão. Grande Gabriel Andreso, também conhecido como a enciclopédia do futebol do Rio. Conhece tudo e mais um pouco. Gabriel Andreso, eu aprendo muito com você, cara. Aprendo demais com você. Você fala muito bem a respeito do futebol carioca, aliás, a respeito do jornalismo em geral, e com muita autenticidade e também falando com clareza. Muita coisa que você informa pra gente, a gente leva pra vida. Grande Gabriel Andreso, um dos grandes comunicadores do nosso Brasil, fazendo parte da Rádio Tupi, hoje abrilhantando por aqui. Vamos virar a página? Já falamos de Duque de Caxias e Araruama. Olha, o Olaria foi a única equipe que venceu no Campeonato Carioca da Série A2 dessa quarta rodada. O Olaria venceu. Vamos falar de mais um empate agora no Nivaldão com o André Chagas. O empate do o Artsul só ganhou a primeira rodada. Empatou em casa contra o Resende mais uma vez. Como é que foi esse jogo, hein, André? Thiago, realmente o Artsul vem deixando a desejar, né? Colocou-se muita expectativa aí no que o Artsul poderia fazer. O Gabriel chegou até a mencionar isso aí no início do programa, né? Mas, como você bem falou, o Artsul estreou com vitória na primeira partida, inclusive fora de casa, né? Diante do Serrano. E depois disso, foi acumulando aí resultados não tão bons, né? Chegou a perder algumas partidas, né? Dessa vez saiu com empate diante do Resende dentro de casa, num duelo no qual ele vencia até o final. O Resende até abriu o placar aos 8 minutos com o Goiano, né? Matheus Goiano de cabeça. E aí depois teve uma virada relâmpago da equipe do Artsul. O primeiro jogo foi do Meiaberg aos 18 e depois o Ian, atacante, 1 minuto depois fez um gol de cabeça. E aí o Artsul foi levando a partida, né? Acabou sendo melhor no primeiro tempo, foi controlando bem o jogo no segundo tempo, né? Parecia que a coisa ia ficar naquele 2-1 meia banho-maria, né? Apesar da melhora do Resende, o Resende realmente foi melhorando, foi entrando mais no jogo, né? Aí, mas o jogo deu aquela esfriada e no segundo tempo, né? No final do segundo tempo, até muito pela postura do Artsul nesse jogo que estava um pouco mais tranquilo,
o Rezende teve aquela resiliência, buscou e conseguiu, no final, fazer um gol com o próprio Goiano, que acabou sendo aí a estrela do jogo, né? O destaque da partida e o herói da equipe do Rezende. Para vocês terem uma ideia, o gol do Matheus Goiano foi aos 48 minutos da etapa final, né? E de novo de cabeça, né? Então, assim, ele acabou, pro Rezende, acabou sendo interessante esse resultado, porque a derrota estava ali praticamente sacramentada e no final das contas, no apagar das luzes, o Rezende conseguiu sair com esse empate, mas o Rezende segue mal também na competição, né? Tá precisando aí melhorar, porque esse foi o terceiro jogo sem vitória das duas equipes, tanto o Rezende quanto a equipe do Arte Sul, já estão há 3 jogos sem vencer. O Rezende estreou com vitória também, mas dessa vez ficou mais uma vez no empate, né? Então as duas equipes estão ali naquele meio de tabela, estão naquela disputa ali bem intermediária, não sabe se vai disputar para o acesso, né, a classificação ou o descenso, né, para não cair na zona de rebaixamento, mas realmente estão precisando carecem de melhorias, né? A equipe do Arte Sul recebeu um público de 139 pessoas e uma renda de R$ 7.497, né? E como eu falei, o Matheus Goiano acabou sendo considerado aí o craque do jogo, o grande destaque com esses 2 gols. O Matheus Goiano que acaba aí figurando como um dos aspirantes artilheiros aí do campeonato, né? Porque a gente ainda tende a falar sobre artilharia, a gente tem um bolo aí de jogadores com 2 gols, né? Como o próprio Lucas Duarte, tem o Guigão do América também, e o Matheus com esses 2 gols nessa partida se torna o artilheiro da equipe do Rezende e um dos principais artilheiros da competição até aqui, Thiago. Tá certo, André. 2-2, empate que não foi bom nem pro Arte Sul e também não foi bom para a equipe do Rezende, né? Muita gente falava do Olaria, que perdeu as 3 primeiras rodadas, todo mundo olhando só para o Azulão da Bariri. E o Rezende e também o Arte Sul não vencem há 3 partidas. Olha como é louco o futebol. E Gabriel Andreso, o time do Arte Sul tem jogadores experientes, inclusive jogadores que já vestiram a camisa do Olaria Atlético Clube, do nosso Azulão da Bariri. O tricolor da Dutra não tá fazendo bonito no Campeonato Carioca da Série A2 não, hein, Andreso? De fato não vive o momento mais espetacular do mundo, o Arte Sul, mas aproveitando para falar um pouco sobre os jogadores destacados, você mesmo falou, né? Jogadores que já passaram pelo Olaria, mas eu diria que positivamente a gente pode citar, claro, falando de Arte Sul e também falando de Rezende, né? Acho que falando do Arte Sul, tem 2 jogadores que me agradam muito nessa equipe. Um é o Berg, meio-campista que foi do América e que ano passado teve no São Cristóvão. É um jogador que eu acho que ele poderia ganhar mais espaço realmente no futebol carioca, até em equipes um pouco mais tradicionais, né? Tem vaga no Vasco, Berg? Não, aí já tá mais complicado, aí já é difícil, né? Se fosse o Sabão do Gonçalense de 2015, tinha, inclusive chegou a treinar lá, mas não deixaram o cara jogar. Mas enfim. Sabão era bom. Sabão cheiroso. Era muito bom de bola, ensaboado. Mas o Gutenberg, aliás, o Berguinho, né? O Berg do Arte Sul é um bom jogador, um bom meia. O Cristiano também, que jogou bem nesse duelo agora de sábado, viu? É um jogador cria da base, tem 19 para 20 anos. É um atleta que vem se destacando. Isso por além de nomes mais experientes, né? O Arte Sul a gente sabe que é um clube que está acostumado a revelar jogadores na base, tem uma estrutura de base que é excelente, né? Inclusive até hoje ganha dinheiro com muitos jogadores negociados, o Pedro no Flamengo, o Ignaldo que hoje está na Ucrânia, passou pelo Vasco, né? Então é um clube que tem bem essa veia de formação de jogadores, mas tem muitos nomes experientes também nesse elenco do Arte Sul, né? O Luiz Henrique goleiro, que tem 45 anos, né? Um jogador muito experiente, vai fazer agora 45. Se eu não me engano, o mais velho do Campeonato Carioca da Série A2, o goleiro. Na Série A2 sim, porque o Léo Flores não está jogando. O Léo Flores é alguns meses mais velho que ele, né? Goleiro que foi do Séries, mas ele está sem clube no momento. Mas na Série A2, de fato, é ele o mais velho, nasceu em 79, né? O único jogador dessa competição nascido ainda na década de 70. Romário, tá? É verdade, bem lembrado. Tem só um certo Romário de Souza Faria, né? Que a gente esqueceu que ele está em atividade de novo. Mas enfim, dos mortais, né? Dos meros mortais, o Luiz Henrique é o mais velho. Mas tem o Paulo Vitor, lateral esquerdo também. É bom esse time do Arte Sul, mas não está encaixando. É um time que não está conseguindo ter um desempenho tão bom quanto no ano passado, sob o comando do Emanuel Sacramento, nosso pirata, bom técnico também. E do lado do Rezende,
que é uma equipe que também não vem impressionando, mas acho que pode ter um viés de subida maior do que no ano passado, que fez um campeonato muito, abaixo do que se esperava. Tem alguns jogadores também com qualidade. O André falou do Matheus Goiano, que é um bom atacante, fez 2 gols. Aliás, os 2 primeiros gols dele como profissional nesse fim de semana. E destaco também o Diego Rosa, meio-campista, que é muito bom jogador, é meio-campista experiente, passou pelo Vasco, rodou por vários times, se eu não me engano, teve no Guarani também de Campinas. Então é um outro jogador também com qualidade que tem muito a mostrar. Então acredito que são realmente atletas que podem fazer tanto o Atsu quanto o Resende crescerem de rendimento. Nesse momento o Resende e o Atsu tem 4 pontos. O Resende é o 7º com o Atsu em 8º. Então estão ali não muito longe da zona de rebaixamento. Precisam se recuperar também na competição para subir. Tá certo, Gabriel Andrés. Ó, vamos virar a página agora. Falamos de mais um empate do Campeonato Carioca da Série A2. Agora a gente vai falar de um jogo que não foi tão saboroso assim no Dia dos Namorados. Um jogo daqueles, André Chagas, que a gente... já viu quando você para com a gata e aí você tá querendo alguma coisa e aí tu vê que com 15 minutos de prosa não dá em nada? Eu parei para ver esse jogo, Cabo Friense e Maricá, e fiquei durante 10 minutos assistindo. Fiquei ali assistindo, eu vi que não ia dar nada. Eu saí saindo, cara. Fui fazer outra coisa. Eu não fiquei insistindo, não. Tanto que o jogo foi 0-0. O pessoal tava com frio. Foi um jogo no Dia dos Namorados, sem amor, em Cabo Frio. Tudo pra ter um romance legal. 0 para Cabo Friense, 0 para o Maricá no Dia dos Namorados, André Chagas. É verdade, acho que o pessoal estava sentindo saudade aí das suas respectivas, né? E aí ninguém conseguiu render também. Mas o jogo foi em Saquarema, Thiago. O Cabo Friense tentou levar a partida para lá em Correia, mas acabou tendo que jogar no Elci Resende, lá no estádio do Boa Vista. Né? Foi, o mandante foi, obviamente, a equipe do Cabo Frio, né? O Cabo Friense. E o Maricá fez seu segundo jogo como visitante no Elci Resende. Até agora, o Maricá só saiu de Maricá para ir até Saquarema. As 2 partidas que fez como visitante, a outra diante do Americano, também havia sido no Elci Resende, né? A logística para o Maricá está até muito boa nesse momento aí do Campeonato Carioca, né? Mas foi um jogo realmente muito amarrado, como você falou. Poucas possibilidades de lado a lado. No primeiro tempo, a Cabo Friense levou um pouco de mais perigo, teve mais volume de jogo. Mas aí na segunda etapa iniciou ainda melhor, mas aí a equipe do Maricá acabou equilibrando mais as ações. Aí o jogo ficou um pouco mais aberto, mas realmente foi um jogo abaixo do que a gente sabe que o Maricá pode produzir, né? Nós que estivemos na transmissão, inclusive lá na Maricá TV, na partida diante do Petrópolis, a gente viu do que o Maricá é capaz de apresentar. E diante também da equipe do Resende, a Cabo Friense também havia tido uma atuação melhor na vitória fora de casa, inclusive, pelo placar de 1-0, né? Então, realmente o jogo foi, no segundo tempo, como eu falei, ficou mais aberto, mas com poucas chances. Seguiu indefinido ali até o final, né? Porém, na reta final ali, a gente não sabia muito o que ia acontecer, mas estava com aquela cara de 0-0, né? As substituições que foram feitas acabaram surtindo um pouco mais de efeito na equipe do Maricá, né? A Cabo Friense acabou caindo de produção com as substituições e o Maricá, com a entrada ali do Abner, que é um bom jogador, o camisa número 21, também foi bem naquela partida que a gente teve a oportunidade de fazer a transmissão, né? O Abner entrou bem, enfim, criou algumas possibilidades, mas no final das contas o empate 0-0 prevaleceu, um empate justo na minha visão, né? Como eu falei, o Maricá um pouco abaixo, a Cabo Friense também um pouco abaixo, também não foi bem, e só na reta final que o jogo teve um pouco mais de nervosismo, tá até aparecendo aí as imagens aí, o pessoal tá vendo, né? No final teve umas confusõezinhas ali entre os jogadores dentro de campo, mas realmente as 2 equipes deixaram a desejar. O Lucão, o goleiro da Cabo Friense, acabou sendo o destaque da equipe da Cabo Friense, e o Dida também foi destaque da equipe do Maricá. Então isso mostra também que nas poucas possibilidades que foram criadas, os goleiros participaram bem, né? E um destaque aí também que eu poderia colocar foi o Sandro Silva, o zagueiro da equipe do Maricá. Talvez tenha sido até o melhor do jogo, grande destaque. Esses 3 jogadores aí foram quem mais acabaram aparecendo. Então você vê que nas respectivos ataques das equipes, poucos jogadores funcionaram, né? Enfim, o empate 0-0 acabou sendo um reflexo mesmo do que as equipes produziram, acabou sendo um empate bastante justo. As equipes aí, o Maricá segue aí, tinha oportunidade de assumir a liderança com uma vitória, né? Acabou ficando aí pelo meio do caminho com 8 pontos, deixando a liderança para o América, que também vem de empate nessa rodada. Digamos que o América tropeçou, mas o tropeço do América acabou ficando de bom tamanho, até porque só quem ganhou na rodada
foi o Olaria, foi o Azulão da Bariri. O time do Maricá tem um sistema defensivo muito consistente. Sandro Silva foi um dos grandes jogadores dessa partida mesmo. Um abraço aqui especial para o presidente do Maricá, Arlen Pereira, está sempre acompanhando o nosso BBB, o nosso bate-bola Bariri. O Wilson Bessa, o romântico. O Bessa tá namorando. Comprou presente no Dia das Namoradas pela primeira vez em vida. O Bessa também tá acompanhando aqui o nosso bate-bola Bariri. Tá junto com o Cerezo. Cerezo que também faz parte da comissão técnica do time do Maricá. Trabalha ali no departamento de futebol junto com o Reinaldo, que está fazendo um trabalho muito bacana na equipe do Maricá. Esse time da Cabo Friense está fazendo um campeonato de uma forma muito boa. Vai dar trabalho esse time da Cabo Friense até o final da competição. Tá muito bem o time da Cabo Friense. Mas, Gabriel Andreso, o time do Maricá, quando joga fora de casa, não leva gols, mas também não faz. Mas em casa, a estrutura do Maricá, quando joga no alçapão, quando joga em casa, dá trabalho. Não é à toa que tá pontuando muito bem dentro de casa. O time do Maricá tá com uma estrutura diferenciada no futebol do Rio, hein, Gabriel? E é muito legal, né, Thiago, a gente perceber, a gente que já tem uma certa vivência dentro do futebol aqui no Rio, eu, você, André, enfim, a galera que está nos acompanhando. É muito legal quando a gente vê sempre um clube novo, um clube nem tão novo, né? O Maricá já tem quase 10 anos, mas um clube jogando em um estádio novo, podendo inaugurar o seu estádio dentro de uma cidade. Uma cidade como Maricá, que tem crescido muito nos últimos anos, e óbvio que isso se reflete também no clube, claro que com influência direta do poder público. Isso, por um lado, é muito bom, por um lado, faz com que o clube tenha incentivos para crescer, por outro, é um ponto de interrogação em relação ao futuro, porque a gente já viu isso em muitos lugares. A gente já viu isso em Cardoso Moreira, já viu isso em Quissamã, já viu isso em Itaboraí, já viu isso em São João da Barra, e esses clubes hoje simplesmente não existem mais. Por quê? Porque trocou a prefeitura, trocaram as prioridades, trocaram os nomes, trocaram os investimentos e o clube, enfim, caiu por terra junto, né? Então eu acho que o Maricá, de todos esses, é o que vem fazendo um dos trabalhos mais sólidos. E evidentemente que isso só vai ganhar uma força, uma chancela, com uma subida para a primeira divisão. Mas ainda na segunda é um clube que tem de fato uma estrutura acima da média para o campeonato. Acho que dá inveja até alguns clubes da primeira, né? Se você for levar em conta o estádio que tem para 2.000 pessoas, quase. Isso não é qualquer time pequeno que faz. Estrutura de treino muito boa, paga em dia, paga bem, dentro da realidade da competição. Então, só dá para considerar que é um clube que briga de fato. O ano passado foi uma campanha fora da curva, campanha negativa. O time acabou indo mal. Esse ano está um pouco mais condizente com a estrutura e com aquilo que o clube de fato vem fazendo e vem tentando construir. Mas é lógico que ainda tem muita coisa para acontecer. De qualquer maneira, é uma equipe, é um clube que vive um grande momento e que a gente espera que possa ver fazendo bons trabalhos de fato no futuro, que inclusive já rendeu fruto. O clube se classificando para uma Copa do Brasil. A gente lembra que foi vice-campeão de uma Copa Rio. Chegou a jogar uma Copa do Brasil, foi eliminado pelo Guarani logo na primeira fase. Mas esteve lá, conseguiu garantir sua classificação e isso também é muito importante. Prova de que é um trabalho, resultado direto da estrutura que foi dada ao clube para treinar, para jogar, para trabalhar e para ter realmente um rendimento a longo prazo. Maricá, que a gente lembra, veio lá da 4ª divisão e agora, quem sabe, pode chegar na primeira. É isso, Gabriel. Olha, eu estava conversando com o presidente do Maricá, Arlen Pereira, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, esse ano eu montei o time do Maricá para subir. É um time para subir para a elite do futebol carioca. E, Gabriel Andreso, o que você vê, você que viu de perto também o trabalho do Reinaldo como jogador. Você viu o Reinaldo como jogador quando era do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo. Você viu, como é que você vê hoje em dia o Reinaldo como treinador de futebol nesse trabalho de evolução na equipe do Maricá, hein, Gabriel? Acho que o Reinaldo vai se mostrando um técnico revelação. É um jogador, um jogador de muita qualidade, com muita experiência, jogou aqui, jogou na França, jogou em diversos clubes, né? Jogou no Flamengo, no Paris Saint-Germain. Então ele tem rodagem, jogou ao lado de grandes jogadores. E essa experiência, sem dúvida, conta muito. Inclusive, salvo engano, o Reinaldo que foi companheiro de Romário no Flamengo, no finalzinho do Romário, em 99. Isso. E depois substituiu ele, Arezo. Verdade. Andreso, então, perdão. Então você vê que realmente é uma
Não tem problema, todo mundo chama de Arezzo mesmo. Todo mundo fala, o pessoal chama tudo mesmo de Andreso, mas não tem problema não. Agora, em relação ao Reinaldo, se mostra um bom técnico, montou um bom time e vai realizando um bom trabalho. Eu acho que também o sucesso que vem fazendo o Maricá dentro de campo é resultado direto do trabalho dele como treinador, com o Calango, né? Também com um baita atacante aqui dos times pequenos aqui do Rio ao seu lado, né? Passou pela Cabo Friense como jogador, foi parceiro de ataque de um certo Ronaldo, fenômeno, na base do São Cristóvão. Então, esse aí, qualidade também tinha muito e fez muitos gols. Então, em cima disso tudo, também é uma comissão técnica muito bem feita, trabalha muito bem e que dá ao Maricá, enfim, uma garantia de que vai ser um bom trabalho, sim. Não tem bobo, não. Não tem bobo no futebol. Não tem. Não tem bobo no futebol. E nesse campeonato carioca, Série A2, cara, é muito gostoso. É muito gostoso a gente vivenciar tudo isso que acontece, essa atmosfera do campeonato carioca, essa divisão de acesso. É muito legal poder ver de perto esses talentos, esses jogadores, esses treinadores, esse pessoal que trabalha muito, tá? Esse pessoal trabalha demais. Vamos virar a página agora. Já falamos de Maricá, falamos desse empate. Vamos falar do outro empate. Mas foi empate aquele negócio que, assim, o Romário, ele gastou, né? Ele investiu para colocar o América onde está, na liderança do Campeonato Carioca da Série A2. Mas nesse jogo contra o Serrano, ele poupou. Pra que poupar? Poupar pra quê, André Chagas? Pois é, Thiago, realmente um jogo em que acabou quase que o América perdendo a sua invencibilidade, né? Foi um jogo muito polêmico, algumas confusões dentro e fora de campo, inclusive, né? Teve a questão aí fora de campo do torcedor do América, que acabou atirando uma pedra no banco do Serrano. Isso está consta na súmula dessa partida, então isso pode provocar e acarretar uma punição para o América, né? Mas falando do futebol jogado dentro das quatro linhas, também nervoso, como eu falei, né? Por conta da situação em si, né? O Serrano se atirou para cima do América, precisava muito do resultado, sabia que tinha uma grande equipe pela frente, né? Era um jogo que estava sendo muito visado por tudo que está envolvendo o América e realmente o Serrano entrou com a faca nos dentes e fez um excelente primeiro tempo. Foi melhor no primeiro tempo, né? Teve muito apoio, um apoio maciço da torcida, o pessoal vendo ali o lance aí do primeiro gol da equipe da casa, da equipe do Serrano, o gol do Luca de cabeça, zagueirão, né? Fez um gol de cabeça aos 15 minutos do primeiro tempo e quase que na sequência o Valdir ampliou, colocou uma bola no travessão. Se a equipe do Serrano faz 2-0, a história poderia ser completamente diferente do que acabou sendo, né? E aí o Digão de cabeça acabou empatando pro América na única jogada do América no primeiro tempo, né? Após uma cobrança aí de falta do Marcinho, na bola parada também, foi a única chance da equipe do América no primeiro tempo, acabou resultando no gol, né? Mas mesmo assim, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, como eu falei, o Serrano que tinha sido muito superior, que estava com a faca nos dentes ali para buscar essa vitória, conseguiu de cabeça aí em nova... na verdade, foi o Lucas de novo de cabeça, né? Em nova jogada de bola parada, né? Então, ele que acabou sendo o grande destaque da equipe do Serrano, né? 2 gols, zagueiro artilheiro, né? E realmente, do lado da equipe do América, o André, goleiro André, que é a xará do André Balata, também o xará, acabou sendo também o grande destaque da equipe do América, né? Da equipe comandada pelo Romário, não, né? Presidida pelo Romário, que estava lá no banco, participou, teve seu momento de fazer aquela graça com a torcida, tirou foto com todo mundo. Realmente foi muito legal ali aquela resenha ali do Romário com a torcida, até tranquilizando, porque em determinados momentos a partida chegou a ter uma atmosfera um pouco mais hostil, né? Um público muito presente. 935 pessoas compareceram, né? Uma renda aí de R$10.760. Mas o Romário, lá no camarote, fez o seu show, o seu mise-en-scène lá, tirou foto com todo mundo, foi muito legal. No final das contas, prevaleceu ali a idolatria que todo mundo tem pelo Romário. Ele realmente está sendo uma atração a mais aí pro Campeonato Carioca, brilhantando o Campeonato Carioca, né? Mas falando do jogo novamente, já na segunda etapa, o América melhorou, foi para cima, deu possibilidade do Serrano conseguir ampliar nos contra-ataques
né? Mas aí, novamente, cobrança de falta, o Marcinho fez a cobrança, desviou, agora a gente acabou de ver ali o lance do André Balada, foi praticamente a única possibilidade criada por ele na partida, né? Tentou emendar ali de primeira para boa defesa do goleiro da equipe do Serrano, né? O André não esteve nos seus melhores dias, mas ele está sendo muito visado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o André propriamente na sequência, né? Mas, como eu falei, em cobrança de falta, aos 30 minutos do segundo tempo, o América conseguiu seu empate, fez o seu gol, o Serrano ainda tentou mais uma vez, o América também teve a chance da virada, o jogo aí ficou naquela trocação na reta final, vocês estão vendo aí também detalhes da briga na torcida, né? Mas o 2-2 acabou sendo um resultado, não sei se justo, talvez o Serrano merecesse melhor sorte pelo que fez na primeira etapa, mas pelo que a gente viu, né, até na questão da efetividade das duas equipes, talvez tenha sido o resultado mais justo, mais um empate na competição, Thiago. Tá certo, André. Grande André Chagas falando aqui do destaque desse empate entre Serrano e América. O Serrano não perdeu na rodada, o América também não, mas o América jogou fora de casa. A gente sabe que o Gabriel Andreso, ele tem um compromisso na Super Rádio Tupi daqui a pouquinho, Vasco e Palmeiras. Gabriel Andreso vai fazer parte da transmissão desse jogo do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 9h30 da noite. Antes de se despedir da gente, Gabriel Andreso, cara, eu queria que você falasse do Romário de Souza Faria. O baixinho, que como o André Chagas bem disse, está sendo uma atração à parte do Campeonato Carioca da Série A2. E pela primeira vez, o Romário na arquibancada do estádio Atílio Marotti, fazendo a festa da galera ali. Como é que você viu o Romário ali na arquibancada, numa visão diferente que a gente está acostumado de ver o baixinho Romário, né, Gabriel? Ah, com certeza, né? O Romário que já tinha dado a pinta, né? Já tinha falado lá no jogo no jogo de estreia contra o Petrópolis, que ele só ia jogar, só ia entrar em campo na boa, nos jogos em casa, né? Jogos fora ele não ia jogar. Não ia ser relacionado, né? Ia ficar só assistindo. Vai cumprindo a promessa dele. Mas foi muito legal vê-lo realmente. O Romário como disse o André, uma atração no campeonato. É realmente uma grande figura, é um campeão do mundo, foi um jogador de dispensar comentários. A gente pode falar que né? Porque voltou a ser, né? Por mais que tenha um prazo de validade aí até agosto, setembro, mas voltou a ser, então é um jogador que dispensa comentários, mesmo aos 58 anos, tem um nome imenso no futebol. O maior que eu vi. Pois é, para muitos o maior, e eu acho que isso também vai trazendo um detalhe muito positivo, né, que tem a ver exatamente com o fato de trazer, de angariar a atenção da torcida e até de gente de fora. Então, para o campeonato. Então, uma vez que você tenha isso, acho que o América só tem a ganhar. Foi um bom jogo, de fato, lá em Petrópolis, mas o Romário foi uma atração, sem dúvida, à parte. E já tem uma informação de que sábado, América e Araruama, ele vai estar relacionado. Grande chance de ele estar em campo finalmente, hein, lá no Julito Coutinho, viu? E a imprensa vai comparecer em peso. Você vai nesse jogo, Andresa? Não sei, em princípio não tá certo não, mas se me designarem aqui, de repente eu dou um pulo lá. Já tive lá no jogo do Petrópolis, o cara não entrou, mas pude entrevistá-lo depois. Foi bem legal. Vamos ver se de repente no sábado, se ele jogar, a gente vê alguma coisa por lá, sim. Tá certo, Gabriel. Chegou a hora de você partir. Vasco e Palmeiras daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco com a corda nos pescoços e o Palmeiras, né, jogando aquele futebol chato, porém vitorioso. André, pode se despedir do Gabriel Andreso, André. Valeu, Gabriel. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Como eu falei, não foi da boca para fora, sou teu fã, já te acompanho já há muito tempo. Você é referência aí, inclusive, como o Thiago falou, enciclopédia aí do futebol carioca, do Acesso. Inclusive, eu também sigo a tua página lá, o Acesso Carioca, é fonte de informação pra gente aí constante. Foi um prazer estar contigo. Volte sempre, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, viu, André? Agradeço a você, ao Thiago, que já é de longa data, já um velho parceiro, mas obrigado também por vocês acompanharem há tanto tempo. Acompanhe também o Acesso Carioca. Estou tendo dificuldades, admito, peço até desculpa aqui para atualizar por lá, mas isso vai ser normalizado ao longo dos dias, das semanas. E sempre um prazer, sempre que eu puder estar aqui a poder ajudar vocês, estou à disposição. Acompanhe também na Tupi, daqui a pouco Vasco e Palmeiras, começa às 9 nas plataformas, né? Às 9 horas, 9h30 bola rolando. E logo depois de Flamengo e Grêmio também entra no Dial. O jogo está 0x0 lá no Maracanã. Mas, de qualquer maneira, fica o meu agradecimento. Sempre bom falar da segundona e ao lado dos amigos mais ainda. Um abraço a todos e tô sempre ligado aqui no Bate-Bola Bariri, nosso BBB. Um abraço a todos.
Tá certo, Gabriel Andrés agora vai ser eliminado do BBB. Eliminado nada. Volte sempre, Gabriel Andrés, volte sempre. A porta tá sempre aberta para você, que é um talento absoluto do nosso jornalismo esportivo do Brasil. Muito obrigado, Gabriel Andrés. Já partiu, né? Já partiu, Gabriel Andrés. Muito legal poder estar com ele por aqui. Mas falando de André Balada, o seu xará, André Chagas, ele devia estar de ressaca no último sábado, porque ele não estava de bem com o gol, não, hein? Nada de gol do André Balada no sábado, André. É verdade, Thiago. Antes de mais nada, eu só queria fazer coro ao que você falou, que o Romário também foi o maior que eu vi. Realmente é o craque. Não, ainda é o cara, né? Mas falando de André Balada, realmente não foi o dia do André Balada. Dessa vez ele não deu show, dessa vez ele não foi tão bem. Não acho também que ele fez uma partida das piores, não, né? Acaba que o holofote fica muito em cima dele, tava fazendo muitos gols, né? Ainda é o artilheiro, ainda tá bem, foi a primeira partida aí que ele passou em branco, mas não foi o melhor dia, né? A gente sabe do potencial que ele tem, né? Como eu disse para você, ele ainda teve uma possibilidade na reta final ali, numa emendada ali que o goleirão acabou fazendo uma boa defesa, né? Mesmo não indo bem, ele poderia ter feito um golzinho, né? Atacante bom também acaba numa única bola decidindo, ele teve essa possibilidade, não conseguiu, a pontaria não estava certeira dessa vez. Mas a verdade também, Thiago, falando até sério com relação ao jogo em si, né? Ele não teve tanto espaço para atuar, ele foi bem neutralizado, né? Mérito também da equipe do Serrano, que soube fazer dessa partida aí um desafio a mais para o André Balada, e dessa vez o André não conseguiu atuar da mesma forma, né? Mesmo assim, como eu falei, no segundo tempo, ele quase faz aquele gol, seria um belo gol se ele conseguisse fazer aquele gol, né? Mas realmente não era o dia do André Balada, mérito total aí para a zaga do Serrano, para o goleirão Luiz Felipe, que foi um dos destaques, que fez um milagre, né, na defesa. O único momento que o André Balada apareceu, o Luiz Felipe conseguiu fazer um milagre. Vamos ver o que acontece na sequência, mas o André ainda é o artilheiro da competição com 5 gols. O vice ainda é o Pablo Tomás, né? Acabou com os dois passarem em branco, mas eles seguem ali na ponta da artilharia. Olha O lá, André galera, Balada segue sendo uma atração. O churrasquinho lá em cima para ver o jogo. Rolou Churrasquinho na laje. O Romário, o baixinho Romário marcando presença, foi muito legal poder acompanhar esse jogo. Esse jogo eu vi na íntegra. Esse jogo eu assisti esse jogo todo. Foi um bom jogo, América, né? E Serrano. Serrano jogou demais e a torcida serranista compareceu em peso. Eu já joguei nesse estádio aí, o estádio do Serrano, gramado delicioso de jogar. A bola corre, que é uma beleza nesse gramado belíssimo aí. E a torcida do Serrano marcou presença. Foi muito legal ver a presença do torcedor por lá, André. É verdade, a torcida do Serrano compareceu em massa, né? Deixou um espaço ali mínimo para a equipe para o torcedor do América, que também lotou seu setor. Como eu falei, foram 935 pagantes. Isso porque as pessoas acabam, não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, né? Mas o Atílio Marotti tem uma limitação nessa questão do recebimento do público. Você pode ver que ali atrás do campo, como está aparecendo agora ali, tem uma gama de torcedores. Atrás, na lateral esquerda ali do ataque da equipe do Serrano, que fez o gol aí, onde tem as cabines de transmissão, a gente tem uma arquibancada menor que acaba ocupando o espaço das duas torcidas, e na arquibancada maior que a gente tem de frente para as cabines, ela não está podendo receber público, não está liberada, né? Então o Atílio está com a sua capacidade reduzida já há algum tempo, né? Por isso, fora o pessoal que está aí, que a gente está vendo aí no detalhe, ó, pessoal que está acompanhando também ali no barranco ali acima da arquibancada principal, que é aquela arquibancada grande que não está recebendo público, né? Agora, só finalizando da questão do André, né? A tendência também, Thiago, é que o André seja cada vez mais caçado em campo, né? Então, né, visto que ele está sendo muito visado, né? Então a tendência é que o André venha a ter mais dificuldade, vai ter que se reinventar ainda mais. Mas com relação à partida em si, todo o cenário propício aí para um grande duelo. O empate acabou sendo legal, foi um bom jogo. Realmente uma atração a mais aí que passou, foi televisionado essa partida, né? Realmente um grande jogo. Primeiro empate do América. O empate não foi tão bom assim para a equipe do Serrano, mas o Serrano teve um grande adversário pela frente. O resultado acabou sendo justo. André, eu não sei nem o que pode acontecer na sequência do campeonato, porque tem o André Balada, seu xará, que é o centroavante principal da equipe do América. Mas tem ali no banco de reserva, que pode jogar a próxima rodada, o Romário. 58 anos de idade, ok, 58 anos de idade. Mas é o Romário, é o baixinho, é o maior que eu vi, o maior que você viu. E aí, você prefere que o André continue jogando ou o Romário, o André Chagas?
Cara, eu adoro ver o Romário, mas, né, a idade bate, né? Então o Romário, para se aproveitar, teria que ser no final da partida, com as duas equipes mais cansadas, né? Qualidade não vai faltar, né? Mas ele não tem mais aquele arranque, né? A questão da força também. Eu ainda colocaria o André Balada. E realmente, o pessoal que está aguardando o Romário, né? O Gabriel falou sobre uma possibilidade. O Romário, ele treinou na segunda-feira e fez parte da equipe do América no jogo treino diante da equipe do Zinzani. Entrou em campo, atuou inclusive com o Romarinho. Então, existe sim a possibilidade que ele entre em campo, né? Ele estava até sentindo um desconforto, né? Já está tudo bem com ele. Como foi dito, ele vai jogar somente em casa. Esse talvez seja o duelo mais interessante. É uma equipe, com todo respeito ao Araruama, que o América tem uma boa possibilidade de construir um resultado interessante no decorrer da partida. E se tudo acabar correndo da forma que está prevista lá no planejamento do próprio América, existe sim uma grande possibilidade que o Romário entre em campo, seja ainda uma atração ainda maior, né? Já é uma atração fora de campo. Imagine dentro de campo atuando e fazendo gol, né? Fazendo o 13º dele, fez 1002, não é isso? Imagina ele fazendo o 13º gol. Romário de Souza Faria, o baixinho, é diferenciado e pode entrar em campo na próxima rodada, no próximo sábado, em jogo do América. E a gente vai falar mais coisas aqui do Campeonato Carioca. Vamos destacar os artilheiros do Campeonato Carioca. O André Balada está na ponta da artilharia do Campeonato Carioca e o André Chagas vai destacar aqui os artilheiros da competição pra gente. É isso aí, Thiago. O André Balada segue na artilharia com 5 gols, isolado, embora tenha passado em branco. Poderia ter feito o 6º gol, pela primeira vez não fez gol na competição, na 4ª rodada, foi muito bem nas 3 primeiras, segue na artilharia. O Pablo Tomás, do Maricá, que também vai muito bem, obrigado, né? 4 gols na competição, é o vice-artilheiro, outro que acabou passando em branco nessa rodada, o Maricá empatou em 0-0 diante da equipe da Cabo Friense ontem, né? Então o Pablo Tomás esteve em campo. Mas assim como quase toda a equipe esteve também um pouco abaixo, teve poucas possibilidades também, né? Mas segue na artilharia, na vice-artilharia com 4 gols marcados. E aí a gente tem uma penca de jogadores com 2 gols, né? 3 jogadores, na verdade. O Lucas Duarte, da equipe do Petrópolis, mas ele atuou em apenas 3 partidas. O Petrópolis não jogou contra o Audax, então tem um jogo a menos. Quem sabe aí, vai que dessa partida que falta o Lucas não consiga fazer aí 2 gols e iguale aí pelo menos o Pablo Tomás, enfim, temos uma disputa em aberto aí, mas o Lucas Duarte que não jogou segue com 2 gols. Além dele, o Matheus Goiano, da equipe do Resende, fez 2 gols na última partida, então segue com 2 gols na competição, fez os 2 primeiros gols como profissional e já é um dos principais artilheiros do Campeonato Carioca Série A2. E também o Gicão, que fez um gol, né? Mais um gol aí nessa rodada, nessa partida aí que a gente está acompanhando ainda, diante do Serrano, mas foi o 2º gol dele. Então, ele também é um dos artilheiros da competição, né? O meia Gicão, né? Ele é um dos artilheiros com 2 gols. Então, os principais, André Balada com 5, Pablo Tomás com 4, e 2 gols para Lucas Duarte, do Petrópolis, Matheus Goiano, do Resende, e Digão, da equipe do América. O América com 2 artilheiros aí nessa lista. Tá certo, André. Até a concorrência dos artilheiros do Campeonato Carioca tá equilibrada aí. O André tá diferente ali, né? Na tabela de classificação a gente vê o time do América também fazendo uma temporada muito boa, por enquanto. Tem a próxima rodada, tem muita coisa para acontecer ainda no Campeonato Carioca da Série A2. Agora a gente vai destacar a próxima rodada do Campeonato Carioca da Série A2, a 5ª rodada. Chegamos na 5ª rodada do Campeonato Carioca da Série A2 e a gente vai estar numa partida dessa, hein? A gente vai estar na Olaria TV, eu, André Chagas e todo o nosso timaço cobrindo o jogo do Olaria contra o Petrópolis, o duelo Cícera. Estaremos por lá acompanhando esse jogo. Olaria e Petrópolis pela 5ª rodada da Série A2. A gente vai colocar a tabela aqui para a gente poder ter noção dos jogos que vão acontecer na próxima rodada, André. O Olaria e Petrópolis, jogo começando às 2h45, direto da Rua Bariri. Qual o seu palpite para esse jogo, hein, André Chagas? Olha, Thiago, para essa partida aí, o Olaria vindo de uma boa vitória fora de casa, né, diante da boa equipe do Americano, né, que é sempre um adversário complicado, um adversário de peso, embora não esteja bem na atual temporada. Acredito que com esse renascimento, esse ressurgimento do Olaria, a gente consiga vislumbrar uma boa vitória do Olaria por
pelo placar de 2-0. É o duelo Cífera, Olaria e Petrópolis, pela quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2. O jogo vai ser bom demais da Bariri. Azulão vai comparecer em peso. Teremos mais outro duelo também no Campeonato Carioca da Série A2. Americano, né? Agora a gente vai mostrar aqui pra galera o jogo do Americano. O Americano de novo comandante. Tem um novo comandante na equipe do Americano de campo. Vai jogar lá no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, Americano e Duque de Caxias. Jogo no sábado, começando 2h45. Americano com o novo comandante contra o Duque de Caxias, que empatou em 0-0 na última rodada. O que você acha que vai acontecer nesse jogo entre Americano e Duque de Caxias, André Chagas? Thiago, esse jogo aí, pra mim, tá com cara de empate. Vou dizer o porquê. A equipe do Duque de Caxias tem muita dificuldade para fazer gols, né? Tá com 8 pontos, tá bem na tabela, mas são sempre vitórias magrinhas. Mas vai pegar um Americano que precisa muito da vitória, tá muito mal na competição. Tem agora aquele fator novo, né, que o pessoal gosta de falar no mundo do futebol, que é a troca de treinador. Acho que vai partir para cima. Eu diria que vai ser 1-1 esse jogo aí. Eu ia falar 0-0, mas acho que vai ser 1-1. Será? 1-1? Será? Não sei. Não. Vamos acompanhar. Temos mais um jogo também. Maricá joga em casa, hein, do estádio João Saldanha. Maricá e Arte Sul. Arte Sul que não ganha desde a primeira rodada. Maricá recebendo o Arte Sul, vai ser jogão. O Arte Sul tem um time experiente. Empatou a partida diante... Foi contra quem? Arte Sul e Resende, né? Em casa. Perdeu pro América e agora enfrenta o time do Maricá. O que você acha que vai acontecer? O Maricá dentro de casa é muito forte, né? As duas vitórias do Maricá na competição ocorreram dentro dos seus domínios. Uma delas, uma goleada maior até aqui na competição diante do Petrópolis por 4-1. E uma boa vitória diante do próprio Olaria, né? Que é sempre um adversário forte. Os dois empates em 0-0 foram fora de casa. O Maricá, inclusive, tem uma boa defesa, só tomou um gol. Eu acho que o Maricá vence essa partida, vence pelo placar de 2-0. Vamos aguardar. O Maricá, quando joga em casa... Ainda mais considerando, Thiago, ainda mais considerando também o mau momento que o Arte Sul está vivendo, né? E vai pegar um adversário que é muito forte fora de casa. Acredito que o Arte Sul vai para tentar a vitória, é sempre importante. O Arte Sul tem uma equipe interessante, qualificada, embora não esteja bem, mas na minha visão, o Maricá tem uma qualidade maior e dentro de casa é muito forte. Então acredito que o Maricá vença pelo placar de 2-0 de fato. Verdade, vamos ver. E tem um time que não jogou na rodada, né? Tivemos um jogo que não aconteceu na rodada, foi entre Petrópolis e Audax. O Audax está na 4ª divisão do Campeonato Carioca e da próxima rodada o Audax vai jogar na quarta-feira, não vai jogar no sábado por causa do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão, a Série D. A Série D de dado, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o Audax vai jogar na quarta-feira contra a Cabofriense. O Audax não jogou nessa rodada, vai ficar com um jogo a menos. Eu não sei a data que vai acontecer Petrópolis e Audax. A gente ainda não tem a informação da data dessa partida. E Audax e Cabofriense vão jogar na quarta e não no sábado. O que você acha que vai acontecer nessa partida entre Audax e Cabofriense, André Chagas? Difícil, hein? A Cabofriense vem bem na competição, é uma das postulantes, mas o Audax no Carioca vem sendo um adversário complicado para quem enfrenta, tanto em Moça Bonita quanto fora, né? Mas diante dessa situação difícil do Audax de ter que lidar com duas competições, a Cabofriense sendo uma das principais equipes até aqui, e já tendo em vista que vem de um empate aí diante do Maricá, que também é uma das principais equipes, precisando dar uma resposta, porque não foi bem nesse último duelo, acho que o Cabofriense vence aí pelo placar de 1-0. Fora de casa? Cabofriense? Cabofriense. Porque o Audax está jogando em Moça Bonita, né? Também é um jogo de campo neutro. É o que eu sempre falo, né? Moça Bonita é o Maracanã dos times de menor investimento. Todo mundo joga lá o tempo todo, todo mundo está acostumado. Acaba sendo um campo neutro, né? O próprio Maricá, há um tempo atrás, mandava seus jogos lá em Bangu, lá no estádio Moça Bonita, né? Então, não é nenhum bicho papão para ninguém, né? Então, e a Cabofriense é uma equipe de cancha que já jogou Série A durante muitos anos, né? Tudo bem que são outros jogadores, né? Mas a gente sabe que a instituição está
tá presente, né? Então, acredito que a Cabo Friense consiga aí uma vitória pelo placar mínimo aí de 1-0. Tá certo. Ó, vamos virar a página agora. Já saímos desse confronto entre Audax e Cabo Friense. Agora a gente vai destacar Resende e Serrano. Resende empatou na última rodada. O Serrano também empatou na última rodada do Campeonato Carioca da Série A2. As duas equipes precisam vencer. Estão ali no meio de tabela. Resende e Serrano. Resende jogando em casa. O que a gente pode esperar desse jogo, André Chagas? Esse talvez seja o duelo mais equilibrado, hein? Resende dentro de casa, diante do Serrano, mas o Serrano agora mais animado depois de mostrar, né, que tem potencial diante da equipe que talvez seja a favorita, né? Acho que as equipes vão ficar no empate de novo. Ninguém vai gostar, mas acho que vai ser empate. Acho que vai ser 1-1. Será que teremos muitos empates na rodada também? Muitos empates, será? Só o Olaria venceu na última rodada, na quarta rodada do Campeonato Carioca da Série A2. Agora vamos para a quinta rodada. Será que só o Azulão da Bariri vai vencer na quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2? Vamos acompanhar. Temos mais um jogo para fechar a rodada. O jogo do líder. O jogo de sábado. O jogo em que o Romário vai entrar em campo. América e Araruama, direto do Giulite Coutinho. No próximo sábado, o que a gente pode esperar desse jogo? Romário vai em campo, Romário e André Balada no ataque, Romário e Romarinho, pai e filho jogando juntos. Cara, muita coisa nos espera nessa partida entre América e Araruama, hein, André Chagas? Realmente, né? E o América dentro de casa é sempre uma festa e tanto da sua torcida, todo aquele cenário propício, né, que eu sempre costumo falar quando a coisa está bem armada, bem montada. Acho que o América já vem do empate, né? Tropeçou na última rodada, ligou aquele sinal, né? O sinal de alerta tá ligado, sabe que embora venha demonstrando favoritismo, precisa justificar isso em campo, né? E talvez tenha deixado a desejar pela primeira vez na competição diante do Serrano. Mas agora dentro de casa, dentro dos seus domínios, diante de um Araruama que não vem vencendo, não vence desde a primeira rodada, eu coloco o América como grande favorito e dessa vez um placar um pouco mais elástico, como é até de costume quando o América joga em casa, né? Então vou aí por um placar de 3-0, 2 gols do André Balada, Tiago. 2 de balada? Rapaz, o cara é artilheiro, né? Vai voltar a fazer gol, na verdade, né? Tá certo. Ó, vamos dar uma olhada agora na tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. A gente vai dar uma olhada na tabela. Você que não está acompanhando, você pode acompanhar, porque o campeonato está pegando fogo. A tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2 tem o América como líder isolado, líder absoluto do Campeonato Carioca da Série A2. O América tem 10 pontos em 4 partidas, está bem demais, não perdeu para ninguém. Seguido pelo Maricá. Maricá também está muito bem na competição, invicto ainda o Maricá, tem 8 pontos na tabela de classificação. Logo depois vem o Duque de Caxias com 8 pontos na tabela de classificação também, seguido pela Cabo Friense. Olho na Cabo Friense, que tem 7 pontos na tabela de classificação, está no G4 do Campeonato Carioca da Série A2, também conhecido como Taça Santos Dumont. Está muito bem a Cabo Friense. Logo depois vem a equipe do Audax Rio, tem um jogo a menos, tem 5 pontos na tabela de classificação, o time do Audax, e também a mesma pontuação tem o Araruama. Olha só, o Araruama tem 5 pontos. André, vou dar uma parada aqui no meio da tabela com 5 pontos do Araruama, porque se o Araruama surpreender todo mundo fora de casa, venceu a América, embola tudo, André! É verdade, que o Araruama vencendo chega a 8 pontos, né? Chega ali, já alcançaria o Maricá e o Duque de Caxias, que obviamente estarão em campo, também vão somar pontos ou não, mas podem vir a perder pontos também, né? Então realmente embola tudo, né? Realmente, como o Gabriel estava falando, né? É um campeonato de tiro curto e muito equilibrado, né? Conhecido por esse equilíbrio. Você às vezes está disputando para não cair, de repente você já está disputando a possibilidade do G4, né? Eu acho difícil o Araruama conseguir a vitória nessa partida, mas está em aberto, o campeonato está aí, o Araruama vai entrar em campo, só ganha quem joga e faz mais gols com o adversário, né? O jogo ainda não aconteceu, mas acredito que o América vença. De qualquer forma, vamos esperar para ver, realmente promete muito. Caso o Araruama vença, como você falou, o que eu acho difícil, mas caso socorra, realmente o negócio vai pegar fogo, vai embolar completamente a competição, né? Coisa de futebol, você sabe que exatamente. pode acontecer.
Tudo bola, tudo pode acontecer. Falamos aí do sexto colocado, que é o Araruama, no meio da tabela, que vai enfrentar a equipe do América no próximo sábado. Aí a gente segue na sequência da tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série A2. Tem o Resende, que é o sétimo colocado, com 4 pontos na tabela de classificação. Depois vem o Arte Sul, que é o oitavo colocado. O Arte Sul tem 4 pontos, precisa vencer. O Arte Sul vai jogar fora de casa contra o Maricá. Um outro jogo que vai também colocar um equilíbrio no Campeonato Carioca da Série A2. Depois vem o Olaria, que é o nono colocado com 3 pontos. Joga em casa o Azulão da Bariri. É o duelo Cítera, Olaria e Petrópolis. Olaria, o Azulão jogando em casa. Petrópolis, que também tem 3 pontos. Aí quem perder fica ali com o bombom na seringa. E quem vencer dá uma respirada no campeonato. Tem muita coisa que pode acontecer nesse duelo. Na zona de rebaixamento, no momento, Serrano com 2 pontos. E o Americano com 2 pontos também é o lanterna da competição. Diga, André. Lembrando que o Petrópolis tem um jogo a menos, né? A gente torce aqui para uma vitória da equipe do Olaria, né? Para se recuperar na competição. Mas caso o Petrópolis some 6 pontos, vai se aproximar e ainda com um jogo a menos, né? Que é o duelo diante do Audax. E aí, tendo esse um jogo a menos e somando mais esses 3 pontos, aí que embola de vez e aí já entra para a disputa um time que parecia ali morto, né? Então, realmente, tudo pode acontecer, né? Tá certo. Olha, André, a gente vai ficando por aqui no nosso bate-bola Bariri da 4ª rodada, sem o Juan, que tá no jogo do Flamengo. Qual é o jogo do Flamengo, do Maracanã, Flamengo e Grêmio, André? Você tá acompanhando aí? Não tá, né? Não tá acompanhando, porque a gente tá no bate-bola Bariri aqui para levar a informação da galera que acompanha a Série A2. Olha, o Juan Santos tá lá no Maracanã, fazendo o jogo pela Roquete Pinto. O nosso queridíssimo Gabriel Andreso, que participou com a gente aqui, tá fazendo o jogo, tá se preparando para o jogo que vai começar daqui a pouquinho entre Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, outro jogão também. E o nosso Jorjão, o queridíssimo Jorge Machado, tá em Cancún, já chegou em Cancún, saiu de Maldivas, foi para Cancún curtir as férias. Grande Jorge Machado, Jorjão, tá curtindo, vale, né? Vale curtir as férias. No próximo mês parece que é o André que vai tirar férias também, dar uma passeada com a patroa dele. Vai para onde nas férias, André? Vou para Maricá. Vai para Maricá, melhor lugar para poder ficar de férias, né? Vai para Maricá. Ó, André Chagas vai estar na Rua Bariri no próximo sábado a partir de meio-dia. Você quer um autógrafo do André Chagas, quer tirar foto com o André Chagas, a partir de meio-dia ele vai estar na Rua Bariri, em Olaria, para esse confronto Cítera. É o duelo Cítera, Olaria e Petrópolis, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca da Série A2. A partir de 2h45 estaremos por lá, ao vivo na nossa Olaria TV. Vai ser bom demais poder curtir esse jogão de bola, o duelo Cítera, Olaria e Petrópolis. Vai ser bom, hein, André? Vai ser curtir esse jogão, hein? Com certeza, esse duelo promete. Inclusive, até aproveitar o ensejo para fazer já o meu destaque final, que já seria sobre esse, Tiagão. Né? Sábado, às 2h45, no próximo dia 15/6, sabadão agora, nós estaremos lá na Rua Bariri. Thiago na narração, eu vou estar lá na reportagem de campo, o Nuno nos comentários. E a torcida do Olaria já prometeu aí comparecer em massa, dar o seu apoio para essa recuperação do Olaria. Pode significar o renascimento de fato, o ressurgimento da equipe do Olaria no Campeonato Carioca Série A2. Estaremos lá fazendo nosso trabalho com muito amor e da melhor forma possível, como a gente sempre faz, para entregar o melhor para você, amante do futebol carioca, amante do futebol raiz. Tamo junto, vem com a gente. Tá certo, André Chagas, futebol raiz é bom demais. Já que você adiantou, André, vou falar pro pessoal, Nuno Júnior, que vai estar nos comentários nessa partida entre Olaria e Petrópolis, o duelo Cítera. O Nuno Júnior já é o nosso convidado na próxima quinta-feira no Bate-Bola Bariri. Nuno Júnior vai estar com a gente, abrilhantando, falando do Campeonato Carioca, de tudo que vai acontecer nessa 5ª rodada. Eu, André Chagas, Nuno Júnior, todo o nosso timaço da Clube TV presente para poder falar do Campeonato Carioca da Série A2. Muito obrigado, André. A gente se vê em breve, hein? Tamo junto, Tiagão. E só a título de curiosidade, não sei se você chegou a ver, 1-0 Flamengo, gol de Luiz Araújo, o jogo tá no intervalo. Acabei de ver aqui.
Tá certo. Luiz Araújo fez o gol. 1 para o Flamengo, 0 para a equipe do Grêmio. Rodrigo Caio tá jogando do lado dos gremistas, estreando hoje com a camisa do Grêmio. O Flamengo tá vencendo no Maracanã. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso BBB. Estamos eliminados por hora, né? Nosso bate-bola Bariri termina por aqui. Nosso compromisso é na quinta-feira da próxima semana, falando da quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2. Forte abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu!